Você já sentiu um cansaço que nada no mundo consegue explicar? Um peso na alma que se manifesta no corpo, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Uma dor na nuca, um aperto no peito, uma sensação de esgotamento que não tem a ver com a rotina, mas com algo mais profundo, algo que a medicina não detecta. Você se sente diferente, como se estivesse vivendo em um mundo onde as pessoas simplesmente não te entendem. E o pior, você se sente sozinho com isso. Por muito tempo, você buscou respostas. Correu de médico em médico, tentou remédios, procurou distrações, mas a resposta nunca esteve lá fora. Ela estava dentro de você. Era o seu corpo, que, silenciosamente, estava tentando te avisar que algo estava acontecendo. Que você não é como os outros, que você foi separado. Se esta mensagem está te tocando, se você está se identificando com o que eu estou dizendo, saiba que você não está sozinho. Este é um canal dedicado a desvendar os mistérios da espiritualidade e os sinais que o universo nos envia. Para continuar recebendo essa orientação, e para entender mais sobre o propósito que o céu tem para a sua vida, se inscreva no canal agora e ative o sino. Juntos, vamos desvendar os 7 sinais físicos que provam que você foi escolhido. Você tem dormido, mas acorda como se nunca tivesse tocado a cama. O corpo pesado, a mente nebulosa. E não importa o quanto você tente relaxar, parece que há algo te puxando para baixo. Este tipo de fadiga vai além do físico. Ele tem sua origem no invisível. E aqueles que são escolhidos, entendem isso cedo ou tarde. Muitas vezes, o corpo sente o peso de batalhas que a mente ainda não consegue identificar. Antes mesmo que a consciência espiritual desperte, o corpo já dá sinais. É como se ele fosse o primeiro a perceber que você foi marcado, separado, preparado para algo maior. E por isso, ele reage como se estivesse sendo moldado de dentro para fora. Este esgotamento não está relacionado ao esforço físico. Você pode ter uma rotina leve, sem sobrecarga, e ainda assim, sentir que carrega algo que é maior do que você pode explicar. Os corpos dos escolhidos sentem um movimento espiritual em camadas profundas. E este cansaço faz parte do processo de preparação. Alguns o descrevem como um peso nos ombros. Outros, como uma pressão no peito, ou uma exaustão que não vai embora. Nenhum exame encontra resposta. Nenhum médico explica, porque não é físico. É o espírito se ajustando dentro do corpo. A alma entende que existe algo que precisa ser sustentado, mesmo sem saber exatamente o que. Este sintoma começa a aparecer quando o céu inicia o alinhamento com a sua missão. Antes que o dom se manifeste por completo, uma limpeza está acontecendo. Coisas internas estão sendo purificadas. Traumas vêm à tona. Dores antigas são reveladas. E tudo isso exige energia. É por isso que o corpo se sente tão esgotado. Você não está ficando fraco. Você está sendo refinado. O ouro precisa passar pelo fogo para poder brilhar. E o cansaço que você sente é o resultado de um fogo invisível que está queimando tudo que não condiz com o propósito que o universo tem para sua vida. Este é um dos sinais mais comuns de alguém que foi ativado. Muitas pessoas ignoram esse tipo de sintoma. Tentam resolvê-lo com café, vitaminas ou distrações. Mas quando o que está cansado é o espírito, somente o espiritual pode restaurar. E é aí que a oração, a adoração e a rendição começam a fazer sentido. Porque não se trata apenas de descansar. Trata-se de se alinhar com o céu. Quando você começa a entender que o cansaço não é apenas físico, algo muda. Você para de lutar contra o sintoma e começa a ouvir o que ele está dizendo. E o que ele diz é claro: há algo em você sendo preparado. Algo grandioso, algo que não pode ser carregado de qualquer maneira. O corpo é uma ferramenta espiritual. Ele sente antes que a consciência possa compreender. E quando o divino começa a se mover em alguém, esse movimento afeta tudo. A rotina, o sono, o humor e a disposição. Nada fica ileso, porque você não está sendo reformado. Você está sendo reconstruído para carregar algo eterno. Se este cansaço já faz parte da sua rotina, não se culpe. Você não está sozinho. Isso é um sinal. E se o céu está te moldando desta forma, é porque ele vê em você a capacidade de sustentar o que está por vir. Respire. Reze. Renda-se. Porque o seu corpo está falando o que a sua alma já sabe. Você foi escolhido. Um grau ou toque que causa calafrios. Você está orando, ouvindo adoração, ou mesmo falando sobre algo espiritual, e de repente, sente um arrepio subindo pela sua pele.
Às vezes, vem como um calor que envolve suas mãos, pescoço ou peito. Outras vezes, é uma pressão suave, como se seu coração estivesse sendo abraçado. Isso não é uma coincidência. É a presença. Essas reações físicas são mais comuns do que se imagina entre os escolhidos. Mas, pela falta de entendimento, muitos acreditam que é algo emocional ou resultado da imaginação. Não é. Quando o espírito se move, o corpo sente. A alma responde. O físico se torna sensível ao toque invisível do céu. Você pode estar sozinho, em silêncio, e ainda sentir seu corpo tremer. Você pode estar em um serviço no meio de uma multidão e sentir como se fosse apenas você e o divino naquele momento. Esses sinais aparecem em momentos de rendição, onde a alma se expande e o coração se abre por completo. É importante saber que ninguém precisa impor as mãos em você para que o toque aconteça. Ele é soberano. Quando ele encontra um coração disposto, ele se aproxima. E quando isso acontece, o corpo sente, porque o corpo é um templo. E quando o templo é visitado, há manifestações visíveis e tangíveis. O calor nas mãos é um sinal muito comum entre aqueles que são chamados para a cura e a intercessão. O espírito ativa áreas específicas, preparando você para tocar outras vidas. Os arrepios muitas vezes servem como um aviso de uma presença intensa, trazendo sensibilidade para o que está acontecendo no ambiente espiritual. Muitos também relatam lágrimas que surgem inesperadamente. Nesses casos, o corpo chora antes mesmo que a mente compreenda, porque o espírito fala em silêncio e a alma se rende sem resistência. Quando isso acontece, não há como disfarçar. Você está sendo tocado por algo muito maior que você. Esses sinais também podem surgir em momentos simples, como lendo um livro sagrado ou tendo uma conversa honesta sobre a fé. Não são necessários ambientes especiais, música alta ou emoções coletivas. A manifestação acontece quando há verdade no coração. O espírito responde ao que é real e se move quando encontra rendição. Se isso tem acontecido com você mais de uma vez, preste atenção. O céu está te treinando. O que você sente não é aleatório. É uma preparação para um relacionamento mais profundo, uma missão mais específica. Cada arrepio, cada calor, cada aperto no peito, é como um código espiritual sendo ativado. Você não precisa entender tudo agora. Nem precisa explicar. Apenas reconheça que isso é real. E continue se abrindo para sentir mais. Porque quanto mais você se rende, mais o corpo responde. E quanto mais o corpo responde, mais claro fica que você foi escolhido para carregar a presença. O toque do divino não serve apenas para evocar emoção. Ele serve para transformar. O que começa com um arrepio e um leve calor pode se tornar um chamado forte. Esses sinais são o início de uma jornada espiritual séria. Uma jornada onde corpo e espírito caminham juntos, sentem juntos, obedecem juntos. Se isso está acontecendo com você, não é comum. É divino. E quem sente, nunca esquece, porque a presença deixa uma marca. E quando ele começa a tocar o corpo, é porque ele já tocou a alma. Você está sendo ativado. E seu corpo está confirmando isso a cada arrepio que você sente. 2 graus sentir o que não é seu. Aqueles que carregam uma vocação espiritual profunda geralmente sentem o mundo de forma mais intensa. Não é apenas uma empatia comum. É como se o corpo se tornasse uma ponte entre o céu e a dor das pessoas. Isso afeta diretamente o físico, e muitas vezes a alma grita por meio de dores que a medicina não consegue explicar. Você sente um aperto no peito sem motivo. Seu estômago revira em lugares com energias pesadas. A cabeça dói sem razão aparente. Nenhum exame detecta nada, mas o desconforto está lá, real e presente. Isso acontece porque o seu corpo está absorvendo a atmosfera emocional e espiritual ao seu redor. E esta é uma característica marcante do escolhido. Essa sensibilidade não é fraqueza. É um presente, uma ferramenta dada a poucos. Aqueles que foram separados para sentir, percebem o que os outros ignoram, identificam onde há dor, confusão e sofrimento, mesmo sem palavras. E essa percepção profunda passa inevitavelmente pelo corpo. Pessoas com essa vocação muitas vezes se sentem cansadas em ambientes cheios de gente, confusas após conversas intensas ou indispostas depois de encontros pesados. O corpo responde à energia do ambiente. Ele capta o que está oculto e, muitas vezes,
sofre primeiro para que você possa perceber o que precisa ser curado. O mais curioso é que essas dores desaparecem de forma repentina. Às vezes, depois de uma oração. Outras, depois de sair de um lugar específico. Isso mostra que a origem não é física, mas espiritual. O corpo sente para avisar que algo aqui não está certo. E você, sendo o escolhido, precisa dar atenção a esses sinais. Não é fácil carregar este tipo de empatia. Há dias em que o corpo parece travar. As emoções flutuam. Você sente uma tristeza que nem sequer é sua. Mas tudo isso faz parte de um processo maior. O divino está te moldando para curar aquilo que você sente, para interceder por aquilo que os outros nem sequer reconhecem. Essa empatia sobrenatural é preciosa. Ela permite que você ore com intenção, que fale com compaixão e que aborde as pessoas certas. Você não sente por acaso. Ele te conecta com as dores que ele quer curar. E quando isso acontece, o seu corpo se torna um canal, mesmo que isso traga desconforto. É importante cuidar de si mesmo neste processo. O escolhido precisa aprender a se proteger espiritualmente. Ore antes de entrar nos ambientes. Afaste-se de lugares que drenam a sua paz e reconheça que nem toda dor é sua. Algumas foram apenas reveladas para serem levadas em oração. Não negue o que você sente. Não tente ignorar o aperto, a dor, as náuseas inexplicáveis. Eles são sinais. E aqueles que aprendem a ouvir o próprio corpo também aprendem a ouvir a voz do divino de forma sutis, porque ele fala de dentro. E, às vezes, ele fala através da dor que ninguém entende, a não ser você. Essa sensibilidade não pode ser carregada sozinha. Compartilhe com o divino. Leve para a oração. Busque alívio na presença. Porque o presente não foi dado para te esmagar, mas para te fortalecer. A dor que você sente não é punição. É um sinal de que você foi chamado para sentir e para curar. Se o seu corpo tem clamado com dores inexplicáveis, lembre-se, você não é fraco. Você está sendo treinado. Ele está refinando a sua sensibilidade para que você possa ser a resposta onde há sofrimento. Isso exige muito. Mas também revela o quão importante você é para o céu. A sua dor faz parte da sua missão. 3 graus marcas silenciosas. Muitas pessoas passam por intensas experiências espirituais sem perceber que o corpo também fala. Entre os sinais mais incomuns, porém profundos, estão as alterações na pele. Manchas que surgem do nada, erupções leves, coceiras repentinas ou sensibilidade incomum. Tudo isso pode ser um sinal de que algo espiritual está sendo ativado. Nem sempre essas marcas têm uma explicação médica. Elas aparecem de repente e muitas vezes desaparecem tão rápido quanto surgiram. Isso confunde quem sente, pois parece não haver uma causa física clara. Mas há algo maior por trás disso. O corpo está reagindo ao movimento espiritual que você está experimentando por dentro. Existem momentos em que a presença do divino é tão forte em sua vida que o corpo se torna um espelho dessa visitação. A pele, sendo a camada mais externa, acaba expressando o que o espírito está absorvendo. É como se o céu estivesse selando fisicamente alguém que está sendo separado para um propósito. Essas marcas não precisam ser grandes. Às vezes é uma leve vermelhidão, uma sensação de calor que aparece durante momentos de oração ou adoração. Em outros casos, é uma mancha estranha que surge durante dias de jejum ou consagração. Elas não causam dor intensa, mas chamam a atenção por sua conexão com momentos espirituais. Pessoas que relatam essas experiências muitas vezes dizem que as marcas desaparecem sem o uso de pomadas ou remédios. É como se elas tivessem vindo apenas para avisar que algo está acontecendo. É um tipo de comunicação silenciosa entre o corpo e o céu. Não é uma doença. É um sinal. Este tipo de manifestação física tem sido descrito por séculos por intercessores, profetas e pessoas que carregam uma vocação específica. Alguns chamam de marcas proféticas. Outros veem como selos espirituais. Mas todos concordam em uma coisa: quando elas aparecem, é porque há um profundo movimento espiritual em andamento. Se isso aconteceu com você, não se alarme. Ore. Pergunte ao divino o que está sendo ativado. Muitas vezes, essas marcas são parte de um despertar de dons. Outras vezes, são proteção.
Existem selos que o céu coloca sobre aqueles que ele separa, para mostrar que aquela vida tem um dono, uma missão e um propósito. A pele é um território sensível. E quando o espírito se move com intensidade, até essa parte do corpo responde. Lembre-se, você é um templo. E o templo manifesta sinais quando o espírito habita vivo dentro de você. Se a sua pele tem falado, é porque o céu já te marcou. 4 graus o despertar da alma durante o sono. Os escolhidos raramente têm um descanso comum. Durante o processo espiritual que enfrentam, o sono se torna mais do que apenas um repouso. Ele se transforma em um campo de revelação. O corpo descansa, mas o espírito permanece ativo. E é neste ambiente silencioso que muitos são ensinados, moldados e despertados para algo maior que eles ainda não entendem. Você pode estar passando por noites em que acorda no mesmo horário, geralmente entre 3 horas e 4 horas da manhã, e não sabe por quê. Isso não é insônia comum. É um sinal de que um chamado está acontecendo. O espírito está sendo agitado. O divino está te despertando para orar, para ouvir, ou simplesmente para se alinhar com o que ele está fazendo. Durante esses períodos, os sonhos também se tornam diferentes. Não são confusos ou aleatórios. Eles são intensos, vívidos e impactantes. Você acorda com a sensação de ter vivido algo real. Sente no seu corpo o que viu no sonho. O coração dispara. A mente ainda carrega imagens, nomes, lugares ou mensagens que não se dissipam facilmente. Muitos desses sonhos trazem revelações. Outros mostram batalhas espirituais que você está vencendo sem nem perceber. Às vezes, o céu te permite ver algo que ainda não aconteceu, como um aviso ou uma confirmação. Tudo isso faz parte do treinamento para os escolhidos. Você não está apenas dormindo. Você está sendo ativado mesmo enquanto descansa. É comum também sentir uma inquietação na hora de tentar dormir. A mente parece acelerada e o ambiente espiritual parece denso. Existem noites em que você sente a necessidade de orar antes de fechar os olhos. E quando faz, o sono flui. Isso acontece porque o inimigo tenta impedir que você entre neste campo de revelação. Mas a sua alma já sabe que o céu quer falar. Se isso tem sido frequente em sua vida, não ignore. Este padrão é conhecido por aqueles que foram chamados para algo além do natural. Os escolhidos não apenas vivem o dia com sensibilidade, mas também carregam essa sensibilidade pela noite. O divino usa o tempo de descanso para liberar sabedoria, cura, advertências e dons. Você pode até acordar cansado. Pode não entender tudo o que vê. Mas o seu espírito já está sendo treinado para operar em 2 dimensões, a física e a espiritual. Quando os sonhos se tornam visões e os despertares se tornam sinais, o chamado deixou de ser apenas um convite. Ele se tornou um caminho. 5 graus a dor que desaparece com a adoração. Você já teve momentos em que sentiu uma dor, uma angústia ou um peso estranho no seu corpo. E, de repente, depois de uma oração sincera ou uma adoração profunda, tudo desapareceu. Isso não é uma coincidência. É um sinal claro de que o que você sentiu não era físico. Era espiritual. E você está aprendendo a superar isso com o céu. Os corpos dos escolhidos respondem ao que o espírito enfrenta. Às vezes, a dor que parece física é, na verdade, o resultado de batalhas invisíveis. E quando a presença do divino se manifesta, seja através da oração ou da adoração, tudo muda. O ambiente é purificado, o fardo se dissipa, o sintoma desaparece. Isso acontece porque a adoração libera cura. A oração abre caminho para o sobrenatural agir e o seu corpo, já sendo sensível, reage. Aquela dor nas costas, o peso nos ombros, o aperto no peito, tudo que parecia uma enfermidade, mas não tinha diagnóstico, começa a sumir assim que a atmosfera espiritual muda ao seu redor. Muitos acham estranho como uma simples canção pode aliviar um sofrimento que durou o dia todo. Mas aqueles que carregam uma vocação, aprendem que onde o divino entra, o peso sai. Onde há luz, a escuridão não permanece. E o corpo sente isso. Esse desconforto constante desaparece quando a presença é acolhida e adorada. Isso mostra que você não é comum. Você foi separado e a sua estrutura física está sendo ensinada a reconhecer o movimento espiritual. O céu está te moldando por completo.
não apenas no espírito, mas também no corpo. Quando você notar que os sintomas somem depois de orar, significa que o seu corpo já está aprendendo a obedecer ao espírito. Essa sensibilidade não é fraqueza, é treinamento. O divino está te mostrando como identificar o que vem dele e o que não. Ele está ensinando o seu corpo a discernir entre o peso espiritual e a enfermidade real. E, com isso, você começa a perceber quando algo é apenas cansaço ou quando é uma guerra invisível tentando te abater. Sempre que você sentir algo estranho, antes de se desesperar, pare e ore. Coloque uma música de adoração. Fale com o divino. Se esse desconforto for embora, você vai entender. O que estava te atacando não era do natural. Era espiritual. E o presente que há em você já está em ação. Mesmo que de forma discreta, você está aprendendo a guerrear com a adoração. 6 graus o vazio inexplicável. Você tem tudo que a sociedade diz que você deveria ter. Um bom emprego, talvez um relacionamento, amigos, mas, no meio de tudo isso, você sente um vazio que nada preenche. Um sentimento de que algo está faltando, uma sede que nenhuma distração consegue saciar. Este vazio não é um sinal de depressão, embora possa parecer. É um sinal de que o seu espírito está acordado, e o mundo comum não faz mais sentido. O escolhido não se satisfaz com o raso. Ele sente uma profunda insatisfação com conversas superficiais, com festas vazias, com rotinas que não têm um propósito maior. O seu corpo, de forma sutil, responde a isso. Você pode sentir um desânimo ao ter que ir a lugares que antes te agradavam. Uma náusea leve ao ouvir fofocas ou ao se envolver em conversas sem substância. Isso não é porque você se tornou arrogante ou chato. É porque o seu espírito está buscando profundidade, e o seu corpo está sentindo a diferença entre o que é real e o que é vazio. Este vazio é, na verdade, um chamado. É a sua alma clamando por mais. O mundo espiritual está te convidando para um nível mais profundo, e o seu corpo está reagindo à desconexão. Quando você começa a buscar o divino, a orar, a estudar, a ajudar os outros, esse vazio começa a ser preenchido. É um sinal claro de que você está no caminho certo. O escolhido tem uma sede por propósito que o mundo não pode saciar. E esta sede, que se manifesta como vazio e insatisfação, é a prova de que você foi separado. Seu corpo anseia pelo que o seu espírito já conhece. 7 graus sensibilidade à energia. Algumas pessoas entram em um lugar e não sentem nada. Outras, como os escolhidos, sentem tudo. Basta alguns segundos em um ambiente para perceber que algo está errado. Você pode sentir calafrios, tontura, arrepios ou até mesmo um aperto no estômago. E o mais curioso é que muitas vezes ninguém mais ao redor percebe, mas você sente. Não rejeite essa sensibilidade. É um presente. O divino a deu a poucos, pois exige maturidade. Mas com ela, você será capaz de perceber feridas ocultas, ambientes corrompidos e até mesmo ataques espirituais antes que eles se manifestem no natural. Aqueles que sentem antes de ver, podem orar antes que aconteça. E isso salva vidas. O seu corpo é um detector de energias. E ele te avisa quando o ambiente não é seguro para sua alma. Essa sensibilidade pode parecer uma maldição em alguns momentos. Você pode se sentir sobrecarregado, exausto e até mesmo com medo. Mas saiba, isso não é um peso, é uma arma. O seu corpo te dá um aviso. Ele te fala que é hora de orar, de se afastar ou de interceder. Você não precisa saber o que está acontecendo. Você só precisa saber que algo está acontecendo. O escolhido é um radar espiritual. E o seu corpo é a antena. Quando seu corpo reage, não se assuste. Apenas saiba que você está sendo ativado para uma missão. Você pode ter acreditado por muito tempo que o que sentia era apenas sensibilidade, estresse ou até mesmo exagero. Mas hoje, fica mais claro. O que seu corpo experimenta não é comum. Cada sensação estranha, cada peso, cada reação que ninguém entende, é de fato um sinal. Você não está doente. Você está sendo ativado pelo céu. Ser escolhido não é apenas sobre carregar uma fé. É também sobre transformações profundas que não acontecem apenas no espírito. A alma sente, a mente desperta, mas o corpo também responde.
Ele carrega os sinais da missão antes mesmo que você compreenda claramente o que está acontecendo. O corpo fala o que o espírito já sabe. Esses arrepios durante os momentos de oração. As dores que desaparecem depois da adoração. O cansaço que não tem explicação. Tudo isso não acontece por acaso. São evidências de que o divino está te separando, te moldando e te ensinando. O céu marca os seus com detalhes. E essas marcas não vêm apenas para você sentir. Elas vêm para você reconhecer. A sua jornada não será igual à de todos os outros. E o seu corpo já está te mostrando isso. É como se você tivesse sido calibrado para sentir mais, para perceber mais, para reagir de forma mais profunda às coisas invisíveis. Você não está perdendo a cabeça. Você está despertando. E este despertar exige que o corpo acompanhe o que o espírito está vivendo. Muitos não entenderão. Vão chamar de exagero, misticismo ou emoção. Mas não é nada disso. É espiritual. É real. E se você está assistindo isso e se identificando com essas experiências, saiba que esta não é uma novidade para você. É uma confirmação. Você sempre soube que era diferente. Só precisava entender o porquê. Agora que você sabe, é hora de tomar uma posição. Continue se aproximando do divino. Honre os sinais. Ouça o seu corpo. Ele faz parte do processo. Você está sendo treinado, marcado e enviado para algo que poucos conseguem suportar. Não ignore este chamado. Você foi escolhido por inteiro, espírito, alma e corpo. Se esta mensagem falou com você, comente abaixo. Compartilhe com alguém que também está sentindo tudo isso e precisa entender. E siga o canal para continuar recebendo essa orientação. O céu já te escolheu. Agora é a sua vez de dizer sim.